Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos aproveitar bastante os ensinamentos da tarde, procurando vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Estamos nesse capítulo aí que é o retorno, né, do espírito à vida corpórea. Na semana passada encerramos com aquela questão sobre ter ou não ter alma, o feto, né, que está se desenvolvendo. Então vimos que a alma não está lá dentro do útero, mas ela já está ligada a ele, porque esses planejamentos acontecem, em alguns casos, muito antes de haver até a fecundação, muito antes. A ligação desse espírito, muitas vezes, ele, como a gente falou na reunião passada, eles são levados à casa onde vão reencarnar para se ambientarem devido ao choque fluídico que possa existir entre pai e mãe, irmãos, alguma coisa assim. Então, nós vimos que está ligado àquele feto, embora não esteja lá dentro do útero, que a gente não vai ter uma alma lá dentro, mas está lá, sem dúvida, a ligação, e aquele espírito que vai reencarnar já está em condições aí de sofrer muito quando vê o seu corpinho ameaçado. Na sequência, temos aquela pergunta que a gente até abordou semana passada por conta daquela questão da alma estar no campo energético da mãe e uma extensão do perispírito lá no útero materno, gerenciando aquele material genético, né, para que as coisas aconteçam, né, durante a encarnação daquela alma, visto que ela fez escolha de provas e ela precisa fazer a redenção, e muitas vezes essas redenções estão ligadas a doenças que vão surgir e vão passar para o corpo físico, né? É bom a gente lembrar, inclusive quando a gente retornar a falar sobre perispírito, porque eu falei que ia fazer a palestra, eu fiz, mas ela não pôde ser feita toda no mesmo dia, porque ela ficou grande, então a gente vai ter que retornar. É importante que a gente compreenda que aquela doença, ela não está na organização perispirítica, não. Né? Às vezes, quando a gente dá alguns exemplos que quando a gente danifica o nosso corpo físico, nós também causamos danos ao perispírito, aquela organização, mas isso não significa que tenha órgãos lá no corpo espiritual e que a gente vai fazer aquela lesão naquele órgão. Não, o corpo espiritual ele não tem órgão, ele tem uma correspondência do órgão. Mas quando a gente tem maus hábitos, isso se reflete na organização eletromagnética que reveste a alma. Mas essa desordem, ela acontece naquele momento em que a pessoa está praticando aquele ato. Logo, aquilo ali se desfaz, porque é a alma que armazena tudo isso, não é ali que vai ficar armazenado. Não é ali. Então, aquela extensão do perispírito que vai para o útero, ela está gerenciando lá para que aquele corpinho venha a cumprir aquilo que o espírito escolheu para ele naquela encarnação. Então, ele gerencia. Caso, a gente já até falou sobre isso, se por um acaso, não é acaso, a gente fala acaso, mas não é isso, é maneira de falar, né? Caso aquele material genético traga algum problema que vai se refletir no corpo físico, a menos que ele seja uma teratologia física, e isso já foi previsto,
aí sim o perispírito, o espírito através do perispírito vai gerenciar isso. Mas caso ele não tenha que ter uma determinada doença, a gente até falou sobre essa questão do gene do câncer, então, muitas vezes na família tem e ele vai sendo transmitido, né? Essa probabilidade aí, essa genética vai carregar e aquela criança vai nascer e vai trazer aí o gene do câncer. Os espíritos, quando estão gerenciando manipulando esse material genético, não precisam suspender aquilo ali, não. Porque aquele gene só será ativado por uma necessidade da lei de causa e efeito. Se ela não estiver presente, se o espírito que está ali atuando, ocupando aquele corpo, não estiver contribuindo para aquilo e aquilo não estiver dentro da escolha que o espírito fez, só porque o material genético carrega o gene, só por isso ele não vai ter. Ele terá que fazer alguma coisa para acionar aquele gene para que ele desenvolva o câncer. Então, quantas pessoas a gente sabe que a família toda, né, teve problema, morreu com essa doença, morreu com câncer, aí faz a análise genética e o parente lá é portador. Ele tem que ficar atento, né, àqueles mais assim, dramáticos, né, que começam a tirar os órgãos, porque tem um gene. Aí vai tirar a Angelina Jolie, é um exemplo disso aí, né? Ela tirou alguns órgãos antes que tivesse o problema. Só que tem que a gente não pode tirar tudo, né? Não vai tirar tudo. Então, não vai ter onde ela tirou. Mas se ela tiver que ter, vai ter em outro lugar, né? Pois é, vai ter, porque se ela tiver que passar por isso, vai passar. Eu me lembro muito quando a minha Golden, quando ela foi para mim, com 2 mesezinhos, eu fui orientada a fazer a castração dela. Mas como ela apresentou uns outros probleminhas de alergia, algumas coisas assim, e a gente, né, tinha esperança em que ela pudesse ter uma cria, não por conta do problema genético, não, mas a gente queria uma cria dela e tal, mas em vista daqueles probleminhas, a gente não estava querendo também castrar. Não só pelo problema alérgico, ela ia ter que fazer cirurgias, aquelas coisas todas, se fosse castrar e toma remédio, a gente não tinha encontrado o elemento que causava alergia, fiquei preocupada de causar um problema maior para ela. Então, a gente não fez. Aí depois, ela no tratamento das alergias, daquele probleminha que ela tinha, o veterinário falou para mim, eu perguntei a ele sobre a castração, ele falou assim, olha, você quer castrar porque você tem medo do câncer, dessas coisas, ou você não... Eu falei, não, é medo só disso mesmo, porque depois que ela tiver uma cria, porque ela nem fica solta, não teria o menor problema ela ter um problema aí no cio dela, não tem chance para isso e tal. Ele falou assim, olha, se for por medo de câncer, não aconselho você fazer, não, porque se você vai castrar, ela não vai ter câncer de útero, de ovário, de mamas, pode ser que aí ela não tenha aí. Mas ela tem fígado, ela tem rim, ela tem cérebro, ela tem tudo que você não vai tirar. Então, se tiver aí, ele ainda brincou comigo, falou assim, no seu problema aí, nas suas escolhas, o animal com isso aí ela vai ter. E acontece com a gente também. Então, a epigenética explica isso, que o gene tem aí uma contribuição muito pequena, né? Precisa daquele espírito necessitar daquela doença, ou então ele, por maus hábitos, desencadear essa doença no seu corpo, né? Então, não é aí que o perispírito está lá também imprimindo doença no corpo que está se formando, não. Não é bem assim. Ele está gerenciando aquele material genético naquilo que realmente ele precisa desenvolver
para cumprir a escolha de provas que ele fez. Aí está aqui na 354, como se explica a vida intrauterina, a gente falou isso na semana passada. Então, a criança está vivendo ali como um vegetal, alimentada pela mãe, pelo cordão umbilical, por tudo que acontece ali, e só na hora do nascimento que ela vai, portanto, assumir, né, em si todas essas funções. Na 355, os espíritos responderam para Kardec, quando ele perguntou se há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? E a resposta de Kardec foi interessante, porque a gente nunca podia imaginar algo assim, né? Porque a gente sempre vem ouvindo dentro da literatura espírita de outros autores, mas nunca ouvimos isso de Kardec, que se não tiver perispírito, não tem formato humano, porque há quem relate isso, e grandes autores não são autores assim ignorantes da doutrina espírita, talvez de Kardec, sim, porque Kardec não fala isso, né? Que o perispírito, no caso, seria o molde do corpo físico. Então, olha só, essa questão nega isso. Se eu não me engano, eu não sei se foi Gabriel Delane ou se foi um outro bem próximo lá da época de Kardec, que já começou com essa ideia de que o corpo espiritual tinha órgãos, né? Ele trouxe muito essa ideia. Tem alguns livros que são bons, né, mas que defendem essa teoria. Aí a gente fica imaginando como que pode o perispírito ter órgão. O perispírito é um aglomerado de fluido magnético retirado do plano aí do planeta em que o espírito está encarnado, que aqui ele deixa, ao trocar de plano, se ele vai para um plano regenerador, um mundo melhor, ele não vai levar esse perispírito daqui, porque esse é feito do material da Terra. Então, é um corpo semimaterial. Quer dizer, qual a utilidade de órgãos num corpo desse? Órgãos dá funções, não é? Dá funções. E órgão, qual seria a utilidade de um órgão no perispírito? Que função ele poderia ter se o espírito não precisa de comer, não precisa de beber? O espírito não tem essas necessidades. Ele pode ter desejos disso ao desencarnar. Quando ele estiver recém-desencarnado, ele pode ter desejo de comer, desejo de trabalhar, de fazer as coisas que ele fazia no mundo, desejos sexuais. Ele pode ter desejos, mas ele não tem necessidade mais disso, porque ele não tem mais corpo físico. E a função dos órgãos é dar saciedade ao corpo físico. Não é? Então, o espírito não tem mais o corpo físico, ele tem um corpo semimaterial. E essa questão aqui, a 355, não só de órgãos, quanto eles defendem também que o perispírito é o molde do corpo físico, né? Esses mesmos que defendem órgãos no perispírito defendem também que o perispírito é o modelo do corpo físico. Olha essa questão 355 e vamos tirar nossas conclusões. É Kardec que fala. Olha aqui. Há, como indica a ciência, crianças, crianças, né? É uma criança,
que desde o ventre da mãe não tem possibilidade de viver? E com que fim isso acontece? Eles dizem, isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Aqui, nessa questão, tem espírito, né? Tem espírito gerenciando lá o material genético lá, oferecido pelos pais. Agora, olha essas questões aqui. Há crianças natimortas que não foram destinados à encarnação de um espírito. As natimortas, as que nascem mortas, né? Então, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Olha lá, sim. Olha aqui. E ele está perguntando, Kardec perguntou se há crianças. Crianças, está com corpo, é um corpo, é uma criança. Então, aqui a gente começa a deduzir. Sim, há as que jamais, eu devia ter destacado isso aqui, jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Corpo de criança, tá lá. Criança nasceu e jamais foram destinados aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, olha só aqui nessa questão, mostrando que não é molde. Porque se fosse, não teria forma, né? Seria um corpo sem forma. Se o perispírito fosse o molde do corpinho que está se fazendo, essa criança, se ela não tem espírito destinado a ela, porque nada deveria se cumprir nela, não teve perispírito lá no útero gerenciando esse material genético. Não teve. Não tinha espírito destinado a essa criança. Se não tem espírito destinado, não tem perispírito gerenciando o material genético. E por que, então, que ela nasceu com um corpinho de criança, nasceu uma criança? Porque o perispírito não é molde do corpo físico. Isso é dado pelo próprio material genético, que carrega esse modelo, o próprio material genético. Como o cavalo não vai ter um porquinho, o coelho não vai ter um porquinho, porque o gene carrega a forma, o material genético dele. Assim como nós. Então, nós não vamos ter um filhote de bicho nenhum, porque nós somos humanos, nós vamos ter filhos humanos. Então, esse formato não é dado pelo perispírito, não é o perispírito que é forma. E se fosse? Olha que engraçado, né? Se o perispírito fosse a forma do novo corpo que vai nascer, bem, o espírito encarna em corpos masculinos e corpos femininos. Ao desencarnar, nós permanecemos normalmente, né, com a aparência daquela encarnação que estamos deixando aqui, daquele corpo que ficou aqui para o laboratório da vida fazer a transformação. Então, se formos evocados, nós vamos aparecer com essa imagem que temos agora. Já na erraticidade, com o tempo, depois que o espírito ele se desliga totalmente dessa encarnação, mas ela é a última, ele permanece com aquela imagem, só que não levemente, mas bastante modificada. Porque os traços da doença, os traços da idade não permanecem.
porque espírito não tem idade. Então, aquele que desencarnou com 100 anos, o corpinho estava bem idosinho, bem cheio de probleminha, ele não vai permanecer assim na aparência dele. Ele vai ficar mais jovem. Digamos que ele vai estacionar na sua aparência na melhor idade que ele teve aqui na Terra. Aquela aparência mais jovem. Mas, caso depois ele queira, por permissão, né, por bônus que já tenha, mudar a aparência dele, mesmo que ele já tenha tido outras encarnações, até mesmo depois daquela que ele escolheu ficar assim, ele pode escolher uma das que ele já teve. Mas o normal é ficar com aquela última aparência. Então, um espírito que reencarnou num corpo masculino, ele vai ter a aparência de um corpo masculino. O seu perispírito vai ser, entre aspas, masculino, com aquela aparência masculina que ele tinha no corpo físico. Aí ele vai reencarnar, né? Ele vai reencarnar. Então, o perispírito que ele tem vai uma extensão lá pro útero materno, gerenciar ali aquele material genético. Mas se ele fosse o molde, o molde dele é masculino, né? O molde, a imagem dele é masculina. Então, se ele fosse o molde, ele ia ter um molde masculino, e se o corpo tivesse que ser feminino, o que ele ia fazer com a aparência masculina dele? Então, é o tipo da coisa que não dá para entender. As pessoas criam umas coisas que depois elas não conseguem encaixar aquilo ali numa lógica. Então, é evidente que ele não é um molde, ele é apenas um aglomerado eletromagnético, cuja aparência dele não vai influenciar em nada esse gerenciamento que ele vai fazer com o material genético oferecido pelos pais. Porque o gene que vai dar ali o corpo masculino ou feminino, o próprio espírito, através do seu corpo espiritual, já escolheu. Então, ele não precisa ter uma aparência no perispírito dele masculina para ele gerenciar aquele corpinho feminino que vai nascer, porque ele não está sendo molde de nada. Então, aqui, nessa questão 356, está muito claro aqui que não é o perispírito que é molde, senão essa criança não teria a forma de uma criança, já que não tem perispírito para formar, para modelar, não é? Então, isso está muito claro aqui. Na 356A, Kardec pergunta: um ser desta natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Eles dizem sim, porque aqui, ó, a pergunta de Kardec foi natimortos, né? Crianças natimortas, aquelas que nascem mortas. Aqui ele pergunta: um ser desta natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Nascer viva. E ele diz, sim, algumas vezes, mas então não vive. Tá vendo? Aí não vai viver, porque não tem espírito. Esse corpo, quando deixar a mãe, porque até ali ele estava vivendo como um vegetal, né? Estado vegetativo, a gente leu na outra questão. Então, assim que ele se solta da mãe, ele vai morrer, igual a planta. Se você corta a planta, corta o caule da planta e tira ela do pé, ela vai morrer. Porque ela não tem aquilo que lhe dá vida a mais. O que vai acontecer? Você pode começar, você pode tê-la ainda por alguns dias, oferecendo a ela o oxigênio através da água, né, que a gente bota lá a rosa lá no vaso com água. Depois vai cortando pezinho para que ela possa sofrer algum impacto e continuar, mas vai ter um momento que ela não armazena mais nada. O princípio vital dela se escoa totalmente e ela vai morrer. A rosa murcha, você joga fora. Isso mais ou menos acontece com aquele corpo a
quem não foi destinado o espírito. Então, ele vai nascer, pode por alguns minutos, algum tempinho ainda permanecer, mas assim que escoar o princípio vital, e vai escoar, porque não tem nada para retê-lo ali, porque ele já nasceu, está fora do útero da mãe, ele vai morrer. Então, a gente, com essas duas questões, a gente tira toda a possibilidade do perispírito ser modelo e molde do corpo que está nascendo. Porque, senão, esse corpo que não tem alma seria uma massa sem forma. E, no entanto, não é isso que acontece. Mas a gente vai ver também, quando Kardec pergunta, toda criança que sobrevive, tem necessariamente um espírito encarnado? Que seria ela sem um espírito? Não seria um ser humano. Ela poderia ter a forma do ser humano, porque tem. Tem porque está na 356 falando que tem. Mas não tem alma, não tem espírito, então não é um ser humano. Para ser um ser humano, tem que ter alma, tem que ter espírito destinado àquele corpo. Então, isso aqui está tão claro, às vezes, as pessoas pensam, mas estudar espiritismo, entender espiritismo é muito difícil. Eu acho que difícil é inventar coisa que Kardec não falou. Difícil é inventar coisas que ele não pôde explicar, que não tem explicação, tem, mas nós não podemos entender ainda. Isso que é difícil. Como essa questão de molde do corpo, de órgão no perispírito, isso é difícil para entender? Não acho. Simplesmente não tem. E nessa palestra que eu fiz no domingo, na primeira parte, eu abordei muito isso, com respaldo de Kardec, dizendo que não tem. Está escrito na Revista Espírita, não tem. Aí, para que enfiar órgão aonde não tem? Eu achei muito interessante, que eu assisti uma palestra do professor Cosme Massi, e ele é um estudioso. Eu sempre aconselho estudar pela Kardecpédia, porque ele fez um trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso, porque tudo que a gente quer saber dentro da codificação de Kardec, é dentro da obra de Kardec, mas não é só dentro da obra fundamental, não. Ele escreveu muitos outros, inclusive Revista Espírita, muitas, que precederam até a edição de O Livro dos Espíritos. Então, o que ele fez? Ele fez uma compilação. É um vade-mecum gigantesco ali na tela do computador para a gente. Você quer saber alguma coisa? Você bota a palavra-chave que ele vai te oferecer todos os locais dentro da obra de Kardec que tem aquele assunto. Então, ele estudou para a gente. Então, é mais fácil para a gente tomar conhecimento de tudo isso. E tem na Revista Espírita, tem locais ali que ele fala com todas as letras que não tem, né? Aí imagina se tivesse. Aí ele contando, foi engraçado ele contando, que uma senhora, dessas palestras dele, não me lembro qual que foi, porque ele faz também muitas palestras junto com outro palestrante, que eles ficam perguntando para ele algumas coisas. Aí uma fez uma observação para ele, que deixou ele, a resposta dele deixou ela surpresa. Porque ela falou assim, imagina, professor, eu vi um filme, ou li um livro, ou vi um filme, não sei, em que tem casamentos na dimensão espiritual. Eles casam e têm filhos na dimensão espiritual. Aí, ele falou assim, e qual é a surpresa? A senhora está se surpreendendo com isso? Ela falou assim, mas professor, mas tem isso? Ele falou assim,
O problema não é casar e ter filho na dimensão espiritual, não. O problema é ter posto o órgão no perispírito. Porque se puser braço, perna, boca, ouvido, nariz, garganta, estômago, intestino, puseram pênis, puseram vagina, puseram tudo no perispírito. E aí, por que não pode, então? Se come, se bebe, por que não pode manter relação no plano espiritual? A mulher ficou assustada e falou, a senhora está entendendo por que não tem órgão agora? Então é um absurdo, mas o absurdo não é porque o autor que fez essa obra, que escreveu isso, ele pegou o bonde, não tem órgão. Se tem órgão, vai ter boca, nariz, vai ter estômago, vai ter intestino, então não vai ter órgão reprodutor, por quê? Se tem os outros. E se tem, e se o espírito come, se bebe, ele pode manter relação sexual, né? Então a resposta dele deu um susto na mulher, como se ele estivesse achando que aquilo procedia, né? Ele falou, não, minha senhora, o que não procede não é nem só isso, foi ter posto o órgão no perispírito, porque não tem órgão lá. Então, não é possível o espírito... Aí ele, às vezes, ele é engraçado para ele responder algumas coisas, porque ele tem hora que as perguntas são tão absurdas que ele chega a se assustar para poder responder uma coisa assim tão óbvia, né? Então, não há possibilidade disso, né? Ele ainda conta uma história que eu achei também interessante para reforçar isso. Quando Kardec fazia evocações de espíritos a respeito desses assuntos todos, ele evocou um gastrônomo. E quando ele chegou na sociedade espírita, ele chegou pedindo comida, porque ele estava com fome. Aí Kardec perguntou, você tem estômago? Ele falou assim, tenho. Estômago fluídico. Kardec podia ter parado ali, porque já até respondeu, né? Porque estômago no corpo físico não é fluídico, é estômago material, né? Mas ele falou assim, mas Kardec quis ir mais além, aí falou que ia fazer a pergunta de outra forma e que se ele não entendesse, que pedisse aos espíritos que o levaram até ele. Então perguntou, você tem necessidade de comer? Ele falou, necessidade não, eu tenho desejo. Aí é que Kardec falou assim, então, isso mostra mais uma coisa, não tem órgão. Desejo, ele pode ter, porque ele tem correspondência dos órgãos no perispírito, correspondência. Tanto que quando Kardec faz referência a alguma visualização de um espírito, ele sempre fala aparência. É uma aparência, o espírito aparece dessa forma, é uma aparência. Então, quando ele se faz visível, e às vezes ele se faz visível de uma forma tão materializada que a gente toca nele. Por causa das circunstâncias, o próprio espírito pode fazer isso, tornar-se tão tangível quanto se ele fosse vivo, com a sua manifestação, com a sua modificação, com a sua capacidade de plasmar o corpo. E pode ter até temperatura nesse corpo. Mas isso é só aparência, não é órgão, porque os órgãos dão funções que o espírito não precisa mais. Então, ficou claro quando ele falou, eu tenho desejo, necessidade não. Por que necessidade não? Porque ele não tinha órgão para comer. Ele não tinha fome, ele tinha a ideia dela. Ele estava imantado com aquilo que ele conhecia. Então, isso aí pode ser um pouco complicado para a pessoa entender, mas é muito mais fácil do que entender uma organização eletromagnética, um aglomerado de fluidos ter órgão. Isso que seria complicado para explicar. Então, a gente está vendo que não tem
não é o molde do corpo, porque senão as crianças não, ao nascer uma criança dessa, ela não seria uma criança, ela não teria um corpo, ela seria uma massa sem forma, se ele fosse a forma, o molde, mas ele não é. Então, essa forma está na genética que a gente carrega, que os animais, cada um tem a sua forma, e um cavalo não vai ter, né, um cachorro de filhote, porque ele tem lá a genética dele presa naquela forma de cavalo, né? Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Aí eles dizem uma existência nula e a recomeçar. Realmente, para o corpo, nada. Ele está vegetando ainda. Mas a alma ligada a ele tem muitas consequências para aquela alma ligada. Não é simplesmente uma existência nula a recomeçar, que é uma luta para o espírito reencarnar. O espírito passa por vários treinamentos para ele se ver ali criança novamente, né? Porque ele tem que introspectar essa situação dele, né? Ele vem para um mundo que é incerto, ele fez uma escolha de provas para ele reencarnar. Tudo isso não é tão simples assim. Então, ele precisa da encarnação para ele evoluir. Aí Kardec pergunta, o aborto provocado, tá vendo? Provocado, vamos prestar atenção na palavra, porque há abortos naturais que já estão dentro aí do mapa, né, de escolhas desse espírito. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Olha o que está em vermelho. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Então, não importa se está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa isso. Olha o que eles respondem. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. E aí é uma grande transgressão, a maior que tem. Porque essa vítima não pode se defender. Não é? A gente não pode. O outro assalta o outro encara, ele vai lá e tenta se defender. Essa vítima não tem como se defender. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa, olha isso aqui que é importante, eu nem vou colocar aí a questão de ética médica, nem de nada, não. Nem estou colocando ética médica, eu estou colocando ética pessoal, de alma, né? O espírito que está ali encarnado na condição de médico, né, para salvar vidas. Estou nem pensando na ética só. Há sempre crime. Então, a mãe ou qualquer pessoa, que qualquer pessoa é essa? Aquelas que ficam encorajando, incitando, levando, convencendo, e o outro que faz, né? O médico que faz, todo mundo que está envolvido nisso aí, não é? Ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento. Quer dizer, aqui dá a impressão que depois pode, né? Depois do nascimento pode. Aqui é que está se tratando de um aborto, né? Então, ele não nasceu ainda. Só uma questão de observar isso aqui, que pode dar uma interpretação dúbia aí e falar assim, então pode depois, já que está aqui antes do nascimento? Não, ele só está reforçando que isso aqui é um aborto. Cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Né? Então, há sempre um crime. A encarnação, ela não acontece
sem mais nem menos. Os espíritos não estão lá na erraticidade e são pinçados. Ó, agora é a sua vez. Ou Deus vai jogar dados, né? Como a gente falou que Deus não joga dados. Vai jogar dadinho e vai falar assim, ó. Aquele que está com o número 3 é ele que vai encarnar. Isso não é assim, não é? Isso é muito sério. Isso é a evolução da alma. A alma encarna para evoluir. Ela só encarna para isso. Um espírito não reencarna para satisfazer seus próprios desejos, né, suas ambições. Não tem isso. Inclusive, hoje não está aqui, e eu também não lembrei de trazer, mas eu vou trazer quando terminar. Hoje a gente deve encerrar pelo menos esses números, né, relativos a isso. É um trabalho da Ellen Van Bach, que é uma grande pesquisadora, foi uma grande pesquisadora, acho que ela ainda vive, não tenho certeza, vou até verificar. E ela fez várias experiências com... experiências com alteração de consciência, né? Colocava a pessoa em um estado alterado de consciência para fazer perguntas e tudo. Não era bem uma regressão de memórias, apenas colocava num estado alterado para trazer algumas lembranças que não estavam ali no seu nível de consciência. Aí ela fez algumas perguntas. Por que você reencarnou? Aí vem uma porção de item interessante, eu já trouxe isso outras vezes para cá. Não tem nenhum item que diz assim, eu reencarnei para me divertir, eu reencarnei para satisfazer meus desejos, né? Não tem nada disso, só tem isso aí para fazer um resgate, para eu poder fazer um reajuste emocional, para eu evoluir. E o mais interessante é que todos que ela entrevistou desta forma, né? Entrevista, entre aspas, com o estado alterado de consciência, todos eles falaram a mesma coisa. Então, a instrução era a mesma para todos. Quem vai renascer com esse propósito, né, de se melhorar, de evoluir, de auxiliar, de ajudar, como está no Livro dos Espíritos, que o único objetivo da vida é fazer o bem. Então, depois eu vou trazer essa pesquisa da Ellen Van Bach para a gente analisar. Então, aqui, a gente vê que nós não temos o direito. Mas a mulher tem direito ao seu corpo. Ué, e quem disse que ela não tem? Ela não é obrigada a engravidar, é? Gravidez acontece por acaso? Gravidez acontece como acontece uma doencinha qualquer no corpo? Não. Ela que se submete a ficar grávida, se relacionando com o sexo oposto, sem preservativos e sem se preocupar em fazer um controle disso aí. Ela não é obrigada, ninguém está obrigando, né? Então, a decisão de ter ou não ter é dela, mas não depois que ela está grávida, porque aí já está envolvendo uma vida. É dela antes. Ela não precisa engravidar, não precisa. Ela está engravidando porque ou ela foi negligente, desatenta, inconsequente, qualquer coisa desse tipo aí. Não por obrigação, né? Então, ela tem direito ao corpo dela, sim. Ela simplesmente, quantos casais eu conheço, inclusive amigos meus, eu tenho uns 3 ou 4 casais que passaram aí pela minha vida, 2 ainda estão presentes, que decidiram não ter filhos. Não querem filhos. E pronto, e daí? É pecado? Claro que não. Está condenado? Lógico que não. Tem livre-arbítrio, ele pode escolher, não quero filhos. Não quero filhos. Né? Então, tá certo. Ela tem direito, a mulher tem direito de não querer a criança, mas não aquela que está no seu ventre. Ela tem direito de escolher não ter uma criança para entrar no seu ventre, se ela tem direito. Total.
vai estar lá. Aí ela já perde esse direito, porque ela não está fazendo uma escolha pelo corpo dela, ela está fazendo uma escolha pelo corpo do outro, que está sendo gerado porque ela deixou. Aí é outra coisa, né? É outra interpretação que as pessoas precisam entender. Então, todas as vezes que a gente impede a outra pessoa, mas as coisas não acontecem quando Deus permite, tá? Já falei que esse verbo permitir não é muito bom, né, para essas coisas, porque dá a impressão que Deus está sendo conivente quando permite. Não é isso. Ele não está impedindo, porque ele te deu livre-arbítrio, Ele te deu livre-arbítrio. Mas isso pode ter consequência? Pode, claro que pode, dependendo da intenção que a pessoa tenha ao tomar uma atitude dessa. Depende da intenção. Nós, pelo tribunal da consciência, que não vou nem dizer tribunal divino, porque a gente vai prestar conta, é para a nossa consciência mesmo, não são as atitudes, são as intenções dela. Essas que vão ser julgadas. Aí é outra história também para a gente entender, porque Deus é soberanamente justo. Não há no mundo uma só injustiça. Uma só injustiça. Não há. Porque se houver, Deus deixa de ser justo. Porque basta uma para tirar dele essa virtude de ser justo. Então, não há nenhuma injustiça. Então, as coisas acontecem, ele não impede, porque ele nos deu livre-arbítrio. Mas, porque ele nos deu livre-arbítrio, entregou junto também a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, disso a gente não pode correr, né? Na 359, Kardec pergunta. Essa daqui causa, às vezes, um pouco de polêmica, por causa de não entender a pergunta que Kardec faz. Olha só. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E olha o que eles respondem. Essa resposta deles causa muito problema. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Aí as pessoas que defendem falam, tá vendo, não existe. Então, se não existe, qual é o crime? Não existe como uma história na vida. É dessa forma que ele ainda não existe. Não passamos por aquela pergunta que os espíritos falaram que é como a planta que vegeta. Então, ele está existindo desta maneira, mas o espírito já está ligado a ele, a alma já está ligada a ele. Mas ela não tem uma história aqui no mundo ainda. Ainda vai se construir essa história a partir do momento que a criança nascer e que essa alma encarnar. Mas ela ainda não encarnou, ela está ligada ao feto, mas ela não encarnou. Ela começou o processo, mas esse processo ainda não terminou. Ele só vai terminar no momento do nascimento. No momento aí ela começa a construir a história. Aí ela está existindo na atual encarnação dela. Até ali ela ainda não está. É nesse sentido que é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Esse ser que existe é a mãe, que pode estar lá com outras crianças. E outra coisa, quando isso acontece, isso também não é à toa, nada acontece por acaso. Isso é altamente dolorido para a família. Imagina, quem que queria estar numa situação dessa aqui? Olha que expiação para essa alma, para esse pai que tem que tomar essa decisão, porque é ele que vai tomar. Dependendo da situação, em alguns lugares, os médicos podem tomar essa decisão. Mas só em caso de não dar tempo mesmo. Aí eles vão salvar aquele que tem possibilidade de viver. E aí ele não precisa de autorização da família. Mas se houver, né, uma mínima possibilidade, imaginemos a mãe
está lá com um problema seríssimo, a criança está saudável para nascer. Olha que decisão horrorosa. Se fosse perguntado a ela, ela escolheria o filho, com certeza. Com certeza ela não ia deixar o filho morrer. Mas não é ela que vai decidir isso ali. Às vezes ela nem pode, nem tem condições para isso, né? Então, quando ocorre, só nesse caso, que o aborto, no caso aí, não é um aborto, é um sacrifício da vida da criança, é endossado pela doutrina dos espíritos. Porque isso faz parte do processo expiatório daquela família. E esse espírito que está ali para reencarnar também sabe disso. Porque isso foi, inclusive, não escolhido propriamente assim, mas foi ventilada essa possibilidade. Essa possibilidade já existia. Agora, como tudo vai depender do contexto, pode ser que, mesmo que isso tenha sido cogitado, não aconteça, né? Que nada aconteça. Mas o espírito reencarnante, ele já pode estar vindo com essa possibilidade, com a possibilidade disso acontecer. Mas no mundo, quando o espírito está aqui, nós temos todo um trabalho organizado para isso. Depende muito do que aquele espírito vai realizar, do que aquela mãe ainda tem que realizar. Não há uma coisa, não bate martelo assim, vai acontecer e pronto. Não é bem assim. Mas caso aconteça, é isso aqui. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Porque o que existe é uma história, já está desenvolvendo uma tarefa, e o que não nasceu ainda nem começou sua história. E o que está chegando, ele está chegando com essa possibilidade já na escolha dele. Ele já sabe que isso pode vir a acontecer. Então, não há crime aqui. Desta forma, não há crime. Há aí um sofrimento imenso para a família. Ter que fazer uma escolha dessa, um sofrimento imenso. E isso acontece não é só na questão de sacrificar a vida. Às vezes, quando nascem os siameses, que tem que separar, o médico avisa que pode ser que uma não resista, né? Uma das crianças não resista. E, às vezes, separa e acontece algum problema. É realmente um sofrimento muito grande. Mas aí é que entra aquela questão. Nós não estamos aqui nesse planeta para fazer turismo, não. Nós viemos resgatar um passado de erros nossos. Um passado cheio de falhas, cheio de desobediência à lei. Tivemos muitas oportunidades de aprender pelo amor, e quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso aí é fato. Não adianta a gente querer mudar esse quadro, porque não vai mudar, né? 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Eles respondem: em tudo isto vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então é tão assim carinhoso, né? Quando a gente é tão bom, reconforta a alma. Quando a gente vê que está tudo dentro de um contexto, nada está fora de um contexto. E a gente tem que respeitar tudo que é respeitável. Aquele feto que está ali, ele ia ser uma criança, se fosse possível, saudável, ia crescer, ia ter seus valores, né? Quem sabe uma pessoa muito importante para o bem da humanidade, porque a gente não sabe, né, o que a criança vai ser. Quando uma criança nasce, a única certeza que os pais têm a respeito dela é que um dia ela vai voltar.
que ela não pertence a essa vida. Um dia ela volta. Quando a gente não sabe, mas um dia ela volta. Então, essa é a única certeza, se vai ser do bem, se tem uma tarefa importante, uma missão importante, a gente não sabe. Então, não importa, é uma criação, é uma obra divina, né? Então, a gente tem que ter respeito por tudo que é respeitável. E o que não é respeitável? Nada, porque tudo é respeitável, só o mal. Né? Só o mal não é respeitável, porque o restante, tudo é respeitável. Então, a gente precisa compreender essas coisas para a gente entender direitinho a nossa conduta nesse mundo, que às vezes a gente erra muito por ignorância, né? Por ignorância desse ou daquele fato. Então, a gente precisa ter contato com as coisas transcendentais, né? Com aquilo que não está ao nosso alcance. E sempre pensando, nada existe, nada deixa de existir sem a vontade do Pai. Quem coordena é Ele. Quem direciona é o Criador. E esse Criador está provado, mais que provado pela ciência, que Ele existe. Como Ele é, ninguém sabe, como ninguém tem certeza. Nós temos o Deus das religiões. Mas os cientistas, os físicos, os químicos, eles já provaram, eu já trouxe aqui aquela reportagem, que 4 grandes físicos premiados, ganhadores de prêmios, tiveram a constatação que o universo foi planejado, foi criado e é mantido por uma inteligência superior. E essa é a resposta de O Livro dos Espíritos na questão 1, né? Que é Deus, não tem nem esse artigo na frente, o ou não, para não definir nada. É que é Deus. Eles respondem inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se tem esse Criador, esse universo não é nosso. E tudo que acontece é aí com a permissão dele. Então, a gente tem que pensar o seguinte, frequentemente mesmo, todos os dias, todos os instantes, Deus lança cordas para a gente subir. Tem gente que, no lugar de segurar a corda e subir, se enforca nela. Aí, o problema é nosso, né? É nosso porque nós temos o livre-arbítrio. Muita paz para todos. Continuemos a estudar essa doutrina maravilhosa. E na semana que vem, nós vamos aí começar um outro item, né, que vai fazendo sequência, porque o nosso estudo é um estudo sistematizado da doutrina do Livro dos Espíritos, né, da obra O Livro dos Espíritos, que contém toda a doutrina de Kardec. Os outros foram retirados dali, né? Muita paz para todos.